Vamos lá então, pessoal. Nessa aula a gente vai aprender a escolher a curva de disparo dos disjuntores, ou seja, curva B, C ou D. Olha só. Corrente de curto-circuito presumida. Pessoal, isso é o que eu quero que vocês entendam antes de verdadeiramente a gente aprender a escolher a curva de disparo dos disjuntores, porque a corrente de curto-circuito presumida está diretamente ligado com essa escolha. Então vamos nessa. Imaginem um quadro de distribuição, imaginem também um chuveiro, é claro, ligado em um circuito no quadro de distribuição. Esse circuito está recebendo uma alimentação de 220 volts. A partir do momento que esse chuveiro é ligado, é claro que vai fluir através desse circuito uma corrente elétrica. Então vamos imaginar também que a corrente nominal do disjuntor desse circuito é de 32 amperes. Até aí tranquilo, pessoal? Bacana? Deu para entender? Beleza. Então vamos imaginar que em um belo dia o chuveiro em pleno funcionamento acontece um curto-circuito. E é exatamente por isso, é exatamente aí que eu quero falar para vocês sobre a corrente de curto-circuito presumida. Mas antes eu quero que vocês entendam o seguinte, pessoal. Imaginem que está fluindo normalmente uma corrente elétrica por esse circuito e vamos imaginar que o valor dessa corrente elétrica é um pouco menor que 32 amperes, ok? Corrente elétrica normal do circuito. Só que a partir do momento que acontece o curto-circuito, essa corrente elétrica ela vai aumentar de forma significativa. Então, antes mesmo desse curto-circuito acontecer, a gente já tem que ter a ideia do valor dessa corrente elétrica quando ela aumentar. E é exatamente por isso que existe o cálculo da corrente de curto-circuito presumida. Presumida, pessoal, significa um valor bem aproximado do valor real, do valor exato da corrente de curto-circuito. Então, quando a gente faz o cálculo da corrente de curto-circuito presumida, o resultado não é o valor 100% exato, mas é um valor bem aproximado, ok, pessoal? E esse valor é fundamental para a gente fazer um cálculo para definir a escolha da curva de disparo do disjuntor. Tranquilo até aí, gente? Deu para entender? Bacana? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que a gente fez o cálculo da corrente de curto-circuito presumida nesse circuito, e aí nós chegamos a um resultado de 288 amperes, ok? Então vamos nessa. A partir do momento que a gente tem o valor da corrente de curto-circuito, o valor da corrente nominal, pessoal, fica bem simples para a gente escolher a curva de disparo do disjuntor. Basta a gente colocar na cabeça a seguinte fórmula, vamos lá, olha só, IK sobre IN. O que é IK? Pessoal, IK significa corrente de curto-circuito presumida. O que é IN? IN é a corrente nominal do disjuntor. Basta somente isso. Pronto, pessoal, coloca somente essa fórmula na cabeça de vocês, ok? E aí vamos fazer o seguinte, vamos transformar essa fórmula em números. Fica da seguinte forma, olha só. IK igual 288 amperes, ok? Que foi o valor da corrente de curto-circuito presumida que a gente viu ainda há pouco. IN igual a 32 amperes, é a corrente nominal do disjuntor, ok, pessoal? Tranquilo até aí? Beleza, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai só dividir 288 dividido por 32 amperes. Qual é o resultado? 9, ok? 288 dividido por 32 é igual a 9. Pronto. De posse desse valor, fica muito simples. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai lá no nosso gráfico da curva de disparo dos disjuntores e a gente vai procurar aqui embaixo 9, o número 9. Fica bem aqui, pessoal, olha só, bem do lado do 10. E aí a gente achou o 9, a gente sobe aqui um pouquinho. Observa que onde a gente vai chegar? Na faixa do curva C. Ok, pessoal? Então, para esse valor, o curva C vai entender que é um curto-circuito. Portanto, ele vai desarmar praticamente de forma instantânea, ok? Já o curva B, ele entende também como um curto-circuito, só que ele vai desarmar por qualquer coisa, por qualquer besteira ele vai desarmar. Então, não é indicado para esse circuito. E o curva D, ele desarma, só que ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai entender que se trata de uma sobrecarga e não de um curto-circuito. Portanto, a curva indicada, pessoal, a curva correta é o curva C, ok? O curva C, ele desarma instantaneamente para a corrente de curto-circuito que vai de 5 a 10 vezes a corrente nominal. Como a gente achou o valor 9, então está confirmado que o disjuntor é o curva C. E agora tem um outro detalhe bem simples. Ainda há pouco eu falei para vocês que a corrente nominal do disjuntor é 32 amperes. Então, o disjuntor, na verdade, fica assim, pessoal, ó, C
32, beleza, gente? Tranquilo até aí, né? Que foi fácil, bem simples mesmo. Agora, vamos fazer o seguinte, chegando para vocês aí um flashback. Vamos fazer um flashback bem rápido, só para vocês lembrarem como a gente chegou nesse resultado. Então, a gente pegou aí a corrente de curto-circuito, dividiu pela corrente nominal, a gente chegou a um resultado, a um valor 9, ok? E com base nesse valor, a gente consultou aqui o gráfico da curva de disparo e chegou à conclusão que o disjuntor é curva C. Bacana até aí, gente, beleza? Bem simples. Então, com isso, a gente aprendeu a como escolher a curva de disparo dos disjuntores. Agora, como calcular a corrente de curto-circuito presumida? Pessoal, olha só, eu preciso que vocês entendam o seguinte, esse cálculo, ele é um pouco complexo para essa aula de agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou macetear o cálculo para vocês, ou seja, de uma forma bem simples, não que eu estou desprezando o cálculo, a gente vai ver os cálculos em outra oportunidade, mas nessa aula de agora eu vou mostrar para vocês a escolha da curva de disparo dos disjuntores, mas de uma forma maceteada. Como assim? Vamos nessa, vocês vão já entender. Olha só, pessoal, coloca na tua cabeça o seguinte, todas as vezes que vocês observarem um aparelho frente a frente com um disjuntor, não perde tempo, a curva de disparo é B, ok? Por que B? Observa essa imagem aí, pessoal. Quando a gente vai realmente fazer o cálculo da corrente de curto-circuito presumida, a gente tem que levar em consideração também o comprimento do circuito. Então, olha só aqui, pessoal, o comprimento do circuito seria somente aqui o chicote desse condicionador de aula, somente isso. Então, em um cálculo real, em um cálculo detalhado, pessoal, com toda certeza, o resultado final seria uma curva de disparo B, do disjuntor. Então, isso não está relacionado com o tipo de aparelho, poderia ser qualquer outro aparelho. Ele esteve frente a frente com o disjuntor, não perde tempo. Independente do aparelho, a curva é B. Bacana, gente? Tranquilo até aí? Ok, vamos nessa então, vamos seguindo. Agora, o curva C é um pouco diferente. Vamos imaginar que esse condicionador de ar está lá no quarto e o disjuntor está no quadro de distribuição na sala, ou seja, já tem uma certa distância, ok? Então, pessoal, nesse caso, sem medo de errar, o disjuntor é curva C, ou seja, a curva de disparo do circuito desse condicionador de ar já passa a ser um curva C, ok, pessoal? Simples assim. Para falar a verdade para vocês, pessoal, a maioria dos circuitos dentro de uma residência tranquilamente é o curva C. Ok? Ao contrário do curva B. Mais uma vez, pessoal, só para relembrar, olha só, todas as vezes que o aparelho estiver frente a frente com o disjuntor, ou seja, ligado a uma caixa como essa, por exemplo, esse modelo de caixa stop, pessoal, curva B. Bacana? Tranquilo até aí? Agora, quando o circuito está normal dentro de um quadro de distribuição e o aparelho um pouco distante, curva C. Então, agora que você já sabe, vamos finalizando aí, falando do disjuntor curva D. Pessoal, o disjuntor curva D, ele é utilizado quando o circuito é muito indutivo. Vocês estão visualizando aí a imagem de motores elétricos, mas não somente de motores, tá, pessoal? Existem iluminações que também tornam o circuito indutivo, ok? Não vou detalhar isso agora para vocês e também não é qualquer modelo de iluminação, tá? Mas, no geral, pessoal, dificilmente você vai usar o disjuntor curva D na questão residencial e predial, tá? Então, isso é só para vocês ficarem sabendo, mais uma vez, só reforçando, isso é um macete que eu estou passando para vocês, só que é um macete que dificilmente você vai errar se você utilizar. Bacana, gente? Então, essa aula de agora termina por aqui. Eu tenho certeza absoluta que todos entenderam, e se por algum motivo não entendeu, volta essa aula, revisa, que com certeza você vai entender. Valeu, gente. Grande abraço a todos.